Gostaria de parabenizar a Prática Eventos, na pessoa da Enide, da Edna, da Dona Glória, e todos que fazem essa instituição espetacular pelos seus 25 anos de sucesso. Mas vamos direto ao assunto, nós estamos aqui para tratar de logística. O que será da logística a partir de agora? O mundo mudou, a logística mundial mudou a partir da pandemia. Então, nós temos novos rumos, novas formas de fazer logística, novos parâmetros, novas formas de trabalhar. Para o transporte rodoviário de carga, ao qual nós fazemos parte, mudou significativamente. A gente tem todo um novo modelo de trabalho, com novas possibilidades. Certo? No Brasil, em especial, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem uma nova tarefa a ser cumprida, com a liberação dos novos parâmetros da BR do mar, tá certo? Nós acreditamos que nós vamos ter um grande crescimento, não só no transporte de cabotagem, mas em todo o transporte do país, um novo modal que se agiganta nesse país. O transporte rodoviário ele não foi feito para rodar grandes distâncias. Quando as pessoas chegam, sim, mas com a BR do mar, com a cabotagem, vai prejudicar o transporte rodoviário? De maneira nenhuma. Esses segmentos, em especial, eles são complementares, tá certo? Então, eu acredito que essa nova fase da logística nacional vai ser uma fase de ganha-ganha. A cabotagem fazendo as longas distâncias, abastecendo toda a costa brasileira, e o rodoviário fazendo essa ligação porto-porta com as empresas, com os embarcadores, e fazendo toda a interiorização do país, tá certo? Essa é a verdadeira aptidão do transporte rodoviário de carga. Com isso, nós deveremos ter um transporte mais barato, mais eficiente e um ganha-ganha para as empresas de navegação, para as empresas de transporte rodoviário de carga, para os embarcadores e, no final da ponta, para os consumidores. Nós deveremos ter uma redução de custo significativa. Então, isso é só um ponto do que vai ser a nova logística nacional, tá certo? Nos 2 últimos anos tivemos sérios problemas de abastecimento, de peças, de manutenção, de pneu, constantes reajustes de óleo diesel, que nós acreditamos que a partir deste ano que se inicia, nós teremos mais equilíbrio, mais qualidade, mais poder de competitividade para que possamos garantir o abastecimento dos gêneros de primeira necessidade em todos os lares cearenses e garantir também o abastecimento da indústria e do comércio. É isso que nós vemos para esse novo momento da logística nacional. Olá, Enide. Olá, Edna. Olá, Glória. Queria parabenizá-las pelos 25 anos da Prática Eventos, o excelente trabalho que vocês vêm realizando aí ao longo desses anos. Eu acompanho já, mesmo que lá do Espírito Santo, de Brasília, já acompanhava a atividade de vocês, mesmo antes de estar aqui presencialmente em Fortaleza, trabalhando no Ceará, eu já fazia esse acompanhamento e já vim para outros eventos realizados pela Prática. Então, gostaria de parabenizá-la e desejá-las um excelente 2022 e que esses 25 anos se perdure aí por longos anos na vida de vocês. Tá? Então, falando um pouquinho sobre o que será a logística, né? O que será do nosso futuro. Hoje a gente tem falado muito em questões ambientais. A questão do ESG, que a gente traz aí na prática, né? A questão de redução de óxido de carbono, melhorias nos nossos desempenhos e sempre alinhado com as questões de meio ambiente.
Então, eu acho que esse é um tema muito do futuro, muito que a gente vai discutir ao longo de 2022. A gente tem falado no final de 2021 sobre novos modelos de energia, sobre novos padrões energéticos, como o hidrogênio verde. Nós, do Ceará, somos muito privilegiados por ter vento em abundância e gerar a nossa energia eólica e energia solar também, com o nosso sol aqui privilegiado do Nordeste. Então, eu acho que isso vai estar muito mais forte e muito mais dentro das questões logísticas. Alguns portos já vêm trabalhando em questões das emissões de carbono. Então, navios que já vêm com essa marca, né, essa predisposição em reduzir, tem desconto tarifário em alguns portos, e essa política tem se tornado cada vez mais frequente dentro dos portos, tanto público quanto privado. Então, é um tema que vai estar em extrema relevância no ano de 2022. A gente tem que realmente se importar com isso, com o nosso crescimento global, com os impactos que os portos geram. A gente tem portos aí no mundo inteiro, grandes portos. O Brasil, que é um país continental, que tem em sua costa diversas estruturas portuárias, a gente tem mesmo que trazer esse tema à tona, discuti-los e inseri-los no nosso dia a dia. Aqui na Companhia Nocas do Ceará, a gente tem, dentro dos nossos valores, dentro da nossa missão, ser sustentável, a gente ter essa condição também. Então, a gente trabalha também alinhado nas questões de meio ambiente aqui nas nossas atividades. Então, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar aí toda a equipe da Prática Eventos. Estamos juntos, nós, Companhia Docas do Ceará, pode contar também com o apoio da ABEP para um ano de 2022 junto à Prática Eventos. Gostaria de cumprimentar os 25 anos da Prática Eventos, a Enide, a Glória e a Edna, por essa empresa que é um sucesso, né, durante todo esse período. E falar de logística num momento como esse é falar do que é o futuro, né? Um futuro que foi, digamos assim, antecipado por conta da pandemia, a velocidade com que as pessoas acessaram as tecnologias foi maior, e por conta disso as necessidades apresentaram uma necessidade de maior velocidade, de maior interação. E a logística passa por isso, passa por tecnologia. A tecnologia, eu acho que é a palavra-chave para falar da logística de uma maneira geral. Você imagina que o mundo tinha uma dependência muito grande de produção da China, né, e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma velocidade muito grande da entrega dos seus produtos às pessoas, nas casas das pessoas, nas empresas das pessoas, na cadeia de suprimento, que é a cadeia logística. Com isso, o e-commerce cresceu bastante durante esse período, e esse crescimento se deu com a necessidade de velocidade maior de entrega. Dentro do Brasil, por exemplo, a necessidade dessas plataformas, né, dessas cadeias produtivas, estar instaladas nas diversas regiões do Brasil, não só mais concentrada numa região por conta de ter que atender com velocidade. Algumas plataformas prometem entrega em 3 horas apenas. Então, para isso, precisa ter uma logística de entrega, precisa ter uma logística de cadeia de suprimento e precisa ter uma logística de produção. Então, essa cadeia toda, ela hoje ela tem uma tendência de estar espalhada nas diversas, também, não só como fazendo analogia do que eu falei do e-commerce no Brasil, mas a cadeia de produção está espalhada nos diversos continentes do planeta, não só concentrada em um continente só, mas essa produção ela está em várias atividades econômicas, ela poder estar espalhada em vários continentes, e o continente da América Latina, o Brasil, como principal país, tem que ser o protagonista dessa história e atrair esse tipo de investimento para cá. Então, o Estado do Ceará vem fazendo esse trabalho. Nós temos aí a trinca de hubs, tão falado, o portuário, o aeroviário e o tecnológico, que casa em toda essa cadeia produtiva. E aí, falando um pouco mais do nosso negócio, do complexo industrial e portuário do PECEM,
onde está instalada a ZPE, que é integrada a um porto, né? Aí o CIP, né, com o Complexo Industrial Portuário de Pecém, que tem a ZPE, área industrial, área de serviço, e o porto, um porto com a proximidade, é uma posição geográfica fantástica, em frente à África, à Europa, aos Estados Unidos, equidistante desse país, com o Canal do Panamá, a proximidade maior com a Ásia, né? É um porto capaz de receber os navios pós-Panamax, né? Com grande infraestrutura e com a parceria com o porto de Roterdã, tem uma facilidade na ligação com a Europa, que faz uma grande diferencial. Então, a zona de processamento e exportação, a ZPE, que com o novo marco legal facilita essa atração de novos negócios, é uma mudança estratégica em ZPEs no Brasil. Para você ter ideia, enquanto você tem mais de 630 ZPEs na América Latina, no Brasil só tinha uma em funcionamento, por conta de uma legislação que era atrasada. Hoje, a nova legislação com o novo marco legal, a ZPE brasileira se iguala às ZPEs do mundo, se aproxima às ZPEs do mundo. Então, temos um poder de competitividade muito grande. E a logística, em toda a sua cadeia de suprimento, ela é de extrema importância para que nós possamos avançar. Então, a logística é a palavra da vez, é a palavra de ordem, ela se agrega a todas as outras cadeias de suprimentos do mercado, da indústria, do comércio, o serviço de logística, não só de entrega, mas de toda a sua concepção de rastreamento de mercadoria, desde a sua produção, a sua entrega ao consumidor final, ao retorno disso, isso tudo faz parte dessa logística e tecnologia. Eu acho que essa é a palavra do futuro, e o futuro depende muito disso, e o futuro exige isso, exige velocidade, exige agilidade. Então, eu creio que a logística é a palavra, é o tom e a bola da vez para que a economia se movimente. Bem, meus cumprimentos a todos, sobretudo os que fazem a Prática Eventos, não só os seus grupos de liderança, na pessoa da ENID, aos seus funcionários, aos seus stakeholders, né? Toda essa rede de clientes dessa grande empresa que está aqui no Ceará há 25 anos. Né? Então, meus parabéns, porque não se fazem 25 anos simplesmente da noite para o dia. É uma trajetória que, com certeza, não só foi de estruturação, de crescimento, mas, sobretudo, de muito sucesso. Então, meus parabéns. A logística, nós aqui do Estado do Ceará vemos como uma das áreas onde vai haver uma forte transição econômica. Né? O Ceará, até pelo seu próprio histórico, né, um estado muito pobre de recursos naturais, né, e, particularmente, eu tenho induzido nesse planejamento para compensarmos isso através da logística, como fizeram alguns grandes países no mundo. Né? Israel é um país que usa fortemente a logística, né? O Japão dominou o mundo na década de 60, 70, em função exatamente da logística. São estados que têm muitas semelhanças com o estado do Ceará. E, recentemente, temos o exemplo da Coreia e da China. Né? Os Estados Unidos, hors concours, nem precisa comentar. Mas esses países, que têm características muito próximas do Ceará, se utilizaram dessa cadeia econômica da logística para poder vencer as suas adversidades, fazer uma transição e uma transformação na sua economia de forma global e competitiva. Então, eu aposto muito, né? Trabalhei muito com a logística, tenho uma história aqui dentro na logística. Quando trabalhei como secretário de Infraestrutura, já enxergava a necessidade de modernizar o Ceará nessa questão, organizando esses diversos segmentos que formam a logística adequada para o desenvolvimento, né? E fizemos a principal obra de logística do Estado do Ceará, a principal não, as principais, que foi o novo aeroporto e uma rede de aeroportos no interior, que a gente deu uma grande contribuição no arranjo que montamos, mas também com o Porto do Pecém. Né? O Porto do Pecém é o principal instrumento de logística, né, para que a gente possa encurtar as distâncias, buscar economias que compensem o Ceará, levar sua produção de forma competitiva a qualquer lugar do Brasil ou a qualquer lugar do mundo. Esse é um grande desafio, aprimorar essa logística, né, seja pelo modus aéreo, seja pelo modus
marítimo, seja pelo modo rodoviário ou ferroviário, que são os veículos capazes de levar ao destino aquilo que o Ceará produz. Portanto, sem dúvida nenhuma, a logística tem um futuro enorme a ser aprimorado no nosso estado.